A galeria estava mergulhada numa penumbra calculada, aquele tipo de luz que transforma fotografias em janelas para outros mundos. Martina caminhava devagar entre as paredes brancas, os passos abafados pelo piso de madeira envernizada. Florença a havia recebido com seu charme atemporal, as ruas de pedra, o Arno serpenteando sob pontes centenárias, o aroma de café e história que parecia brotar de cada esquina. Mas nada daquilo a havia preparado para o que seus olhos encontraram naquela tarde de outubro. A fotografia estava exposta com destaque, iluminada por um foco suave que acariciava cada detalhe da imagem. Uma jovem sentada à beira de uma fonte, o rosto ligeiramente inclinado para o sol, os olhos fechados num sorriso sereno. O vestido esvoaçante capturava o vento de um momento congelado no tempo. Havia algo de etéreo naquela cena, uma leveza que contrastava com a intensidade emocional que a imagem transmitia. Mas não foi a beleza técnica que fez Martina paralisar diante daquele retrato. Foi o reconhecimento. Amélia, sua mãe, 20 e tantos anos mais jovem, mas inconfundivelmente ela. Os mesmos olhos amendoados, o mesmo sorriso discreto que sempre guardava um segredo, a mesma forma como inclinava a cabeça quando estava verdadeiramente feliz. Martina sentiu o ar escapar de seus pulmões. Como era possível? Sua mãe jamais mencionara ter posado para fotografias profissionais, muito menos na Itália. E, no entanto, ali estava ela, eternizada em preto e branco, radiante de uma forma que Martina raramente via. Uma felicidade pura, sem as camadas de responsabilidade e pragmatismo que definiram a Amélia que ela conhecia. As mãos de Martina tremeram ligeiramente quando alcançou a pequena placa ao lado da obra. Série Momentos Roubados. Lia-se em itálico elegante. Mas não havia nome do fotógrafo, apenas um símbolo discreto no canto. Ela precisava saber, precisava entender o que aquela imagem significava, como sua mãe havia chegado ali, quem havia capturado aquele momento com tanta intimidade. Com licença, murmurou ela em italiano, para ninguém em particular, com a voz rouca de emoção. Quem fez esta fotografia? Fui eu. A resposta veio de tão perto que Martina deu um pulo. Virou-se bruscamente e se deparou com um homem alto, de cabelos grisalhos nas têmporas, trajando um blazer de linho escuro. Devia ter seus 50 e poucos anos, mas havia uma juventude nos olhos que desafiava a idade. Olhos de um azul profundo, quase transparente sob a luz da galeria. Olhos exatamente iguais aos dela. Martina sentiu o chão oscilar. O nariz fino e reto, a linha delicada da mandíbula, até mesmo a forma como ele inclinava ligeiramente a cabeça enquanto a observava. Tudo nele ecoava características que ela via no espelho todos os dias. Características que sua mãe sempre dissera que ela herdara do lado italiano da família, com um sorriso vago que nunca convidava perguntas. Você, começou Martina, mas a palavra morreu em sua garganta. O homem pareceu notar sua perturbação. Seu olhar se suavizou, tornando-se paternal de uma forma que fez o coração de Martina apertar. Está tudo bem? Perguntou ele em italiano, com um sotaque toscano. Você parece ter visto um fantasma. Talvez tenha, pensou Martina, mas não conseguiu verbalizar. Apenas apontou para a fotografia com a mão trêmula. Essa mulher, quem é ela? Queridos ouvintes, essa história é daquelas de suspirar de amor que vocês amam e sempre me pedem. Se estão gostando da história até aqui, deixem seu like e comentem de onde estão me ouvindo. Quero ver o quão longe estão indo as minhas histórias. Quero mandar um abraço para Maria Lúcia, lá de Quebec, no Canadá, para Cláudia Aparecida, lá de Franca, São Paulo, e para Josefa Oliveira, lá de São Paulo. Vocês, assim como todos os ouvintes do canal, são especiais para mim, e o comentário de vocês faz toda a diferença no vídeo. Adoro ler todos. E para quem comentou abraço junto com o nome da sua cidade, fiquem tranquilos que vou mandar o abraço de vocês nos próximos vídeos. Combinado?
Agora, vamos continuar essa história que vai te emocionar. 27 anos antes, Amélia descera do trem em Roma, com o coração batendo num ritmo diferente daquele que conhecia. Tinha 23 anos, um diploma recém-conquistado em administração de empresas e 3 amigas igualmente ansiosas por esquecer por 2 semanas as expectativas que as aguardavam em casa. A Itália seria uma pausa antes que a vida real começasse. Antes do escritório com vista para a Avenida Paulista, antes dos jantares de negócios, antes de se tornar quem seus pais precisavam que ela fosse. Mas a Itália tinha planos diferentes. Conheceram Salvatore numa quarta-feira, numa pequena trattoria em Florença, onde haviam se perdido procurando pelo Duomo. Ele estava sentado sozinho, uma câmera vintage pendurada no pescoço, fazendo anotações num caderno surrado. Quando uma das amigas de Amélia pediu ajuda com o cardápio em italiano desastroso, ele ergueu os olhos e sorriu. E aquele sorriso mudou tudo. Não foi amor à primeira vista, foi reconhecimento. Como se suas almas tivessem se procurado por muito tempo e finalmente, ali, na luz dourada da Toscana, tivessem se encontrado. Ele se juntou a elas para o jantar. Depois, ofereceu-se para mostrar a Florença que os turistas não viam. As amigas de Amélia eventualmente se dispersaram, cansadas ou discretas, ela nunca soube ao certo. Mas, de repente, eram apenas ela e Salvatore caminhando pelas ruas estreitas, enquanto ele falava sobre luz e sombra, sobre como a fotografia era a arte de roubar tempo do esquecimento. "E o que você roubaria de mim?" perguntara a Amélia, num momento de coragem que a surpreendeu. Salvatore havia parado de caminhar. Olhou para ela com uma intensidade que fez as bochechas de Amélia queimarem. "Tudo", respondeu simplesmente. "Se você me deixasse." E ela deixou. Durante uma semana, deixou que ele roubasse tudo. Risadas, confissões sussurradas à meia-noite, beijos trocados sob marquises durante chuvas súbitas e a certeza silenciosa de que haviam se amado perdidamente, enquanto o mundo continuava girando, indiferente ao milagre que acontecia entre eles. Salvatore a fotografava constantemente, como se tentasse acumular provas de que aquilo era real. E Amélia se deixava capturar, pela lente e pelo homem que a segurava. Mas ambos sabiam que aquilo tinha data de validade. Amélia tinha uma passagem de volta, uma vida planejada esperando. Salvatore tinha sonhos que mal começava a perseguir, uma carreira instável que exigia tudo dele. O amor deles era uma ilha fora do tempo, bela justamente porque era impossível. Na última noite, sentados na beira do Arno, ele perguntou: "E se você ficasse?" Amélia sentiu lágrimas arderem. "Você sabe que eu não posso." "Eu sei." A voz dele era apenas um murmúrio. "Mas e se pudesse?" Ela beijou-o em resposta porque não havia palavras para o que sentia. E na manhã seguinte, enquanto o táxi a levava embora, ela olhou pela janela traseira e viu Salvatore parado na calçada, a câmera pendurada no pescoço, não fotografando, apenas olhando, guardando-a na memória. Amélia chorou durante todo o voo de volta. Suas amigas tentaram consolá-la, lembrando-a de que romances de férias eram assim mesmo. Intensos e breves, destinados a serem lembranças douradas, não realidades. E Amélia concordou, porque era o que precisava fazer. Enterrou aquela semana no fundo do coração e voltou para a vida que a esperava. 2 meses depois, sentada no consultório do ginecologista, ouviu palavras que transformaram tudo. "Parabéns, você está grávida de aproximadamente 8 semanas." O mundo parou. Amélia havia atribuído os sintomas vagos ao estresse, à adaptação à nova rotina na empresa do pai. A ausência da menstruação parecia apenas irregularidade. Mas ali, ouvindo os batimentos cardíacos acelerados do bebê no ultrassom, a verdade a atingiu como uma onda. Ela carregava um pedaço de Salvatore dentro dela. A primeira reação foi de pânico. Depois, inexplicavelmente, veio a alegria. Um filho, dela e dele.
uma continuação daquele amor que deveria ter sido apenas memória. Mas a alegria veio acompanhada de uma decisão firme. Ela não diria nada a Salvatore. Como poderia? Ele estava na Itália, perseguindo sonhos frágeis. Como poderiam construir algo através de oceanos e fusos horários? Como ela poderia pedir que ele abandonasse tudo? Ou como ela poderia abandonar suas próprias responsabilidades? Então, decidiu carregar aquele peso sozinha. Seus pais reagiram exatamente como esperado. Primeiro a fúria, depois a vergonha, finalmente a aceitação. Quando Martina nasceu, com seus olhos azuis brilhantes e choro estridente, os avós se derreteram, e Amélia mergulhou na maternidade com a mesma intensidade com que fizera tudo na vida. Anos depois, houve tentativas de seguir em frente. Um homem bom, paciente, que a cortejou com flores e promessas de estabilidade. Amélia tentou amá-lo, realmente tentou. Mas quando ele a beijava, ela não sentia o fogo que Salvatore acendera, apenas cinzas frias onde deveria haver calor. Então, ela encerrou o relacionamento gentilmente e decidiu focar na carreira e na filha. Algumas pessoas tinham grandes amores uma vez na vida. Ela tivera o dela naquela semana em Florença. Teria que ser suficiente. O que Amélia não sabia era que do outro lado do oceano, Salvatore trilhava um caminho paralelo. As fotografias que tirara dela se tornaram sua série de estreia, momentos roubados, e catapultaram sua carreira. Críticos falavam da emoção crua capturada naquelas imagens, da intimidade que transcendia a técnica. Salvatore se tornou requisitado, reconhecido, bem-sucedido. Mas o sucesso tinha gosto de vazio. Ele tentou preencher aquele vazio com trabalho, com viagens, com mulheres que passavam por sua vida como sombras, bonitas, interessantes, mas sempre temporárias. Nenhuma delas conseguia apagar a memória de Amélia, do jeito que ela ria com a cabeça jogada para trás, de como seus olhos brilhavam quando ele a provocava, da sensação de completude que experimentara naquela única semana. E ali, naquela galeria silenciosa, uma jovem observava o quadro de Amélia com curiosidade, inclinando levemente a cabeça antes de perguntar, quase em sussurro, quem era a mulher retratada. Foi uma mulher que amei, disse Salvatore, a voz carregada de nostalgia. Seus olhos permaneceram fixos na fotografia, como se ainda mantivessem uma conversa silenciosa com a imagem. Há muito tempo, uma vida inteira, parece. Martina lutou para encontrar sua voz. Você sabe o nome dela. Amélia. Ele pronunciou o nome como uma prece. Amélia Ferreira, do Brasil. Seus olhos encontraram os de Martina novamente, e havia uma vulnerabilidade neles que a desarmou completamente. Por que você pergunta? O coração de Martina estava uma tempestade. Este homem, este estranho que não era estranho, havia amado sua mãe. Talvez ainda a amasse, a julgar pela dor em sua voz. E ela, Martina, era a prova viva daquele amor, embora ele não soubesse. Eu faria qualquer coisa, continuou Salvatore quase para si mesmo, para saber dela, saber como ela está, se é feliz, se ainda pensa em... Ele se interrompeu, parecendo perceber que estava revelando demais para uma estranha. Martina respirou fundo. Eu a conheço. Salvatore congelou. O quê? Amélia, eu a conheço. As palavras saíram numa corrida. Se você quiser, eu posso levá-lo até ela, mas você teria que ir ao Brasil. Ele a encarou como se ela tivesse acabado de oferecer-lhe o paraíso. Você está falando sério? Quem é você? Como conhece Amélia? Martina hesitou. Não era hora ainda. Não ali. Não assim. Sou alguém próximo a ela, disse evasivamente. Então, pegou o celular e mostrou uma foto. Ela e Amélia abraçadas, sorrindo durante um almoço de domingo. Salvatore pegou o telefone com mãos trêmulas. Seus olhos percorreram a imagem, detendo-se no rosto de Amélia. Ela estava mais velha, sim, mas ainda reconhecível. E ainda bela, com aquela beleza que vinha de dentro. Meu Deus! Ele sussurrou como se o nome dela ainda tivesse peso nos pulmões. Ela ainda...
As palavras morreram antes de se completarem. Lágrimas contidas brilharam em seus olhos. Quando finalmente encarou Martina, havia algo ali que ele não sentia havia anos. Esperança. Crua, frágil, quase dolorosa. Eu vou, disse, decidido. Mas como chego lá depois de tanto tempo? Como simplesmente apareço na frente dela? Como se nada tivesse acontecido? Martina respirou fundo, o coração acelerado com a dimensão do que estava prestes a provocar. Daqui a 2 meses, haverá uma feira internacional de arte em São Paulo. Você poderá se inscrever para participar. Fez uma pequena pausa, medindo o impacto. E eu posso levá-la até lá. Ele soltou uma breve risada, incrédulo, um som misturado a surpresa e admiração. E como você sabe disso? Perguntou, estreitando os olhos com curiosidade. E, principalmente, como pretende fazer esse encontro acontecer? Uma amiga minha também é artista e vai se apresentar na feira, explicou Martina. Convidarei Amélia para ir comigo. O silêncio que se seguiu foi carregado de possibilidades. Ele passou a mão pelo rosto, tentando conter a emoção. Eu estarei lá, afirmou com firmeza renovada. Pode me passar seu contato? Precisamos combinar isso com cuidado. Durante as semanas seguintes, Martina e Salvatore conversaram por telefone e mensagens. Ela não revelou quem era, mas compartilharam histórias, risos, uma amizade estranha e profunda que crescia apesar dos segredos não ditos. Salvatore falava sobre fotografia, sobre a Itália, sobre sonhos e arrependimentos. Martina falava sobre arte, sobre sua busca por raízes, sobre crescer com um espaço vazio onde deveria haver um pai. Ela não contou nada à mãe. Aquilo era maior do que ela conseguia processar, e tinha medo de que, se verbalizasse, se tornasse real demais para controlar. 2 meses evaporaram como névoa matinal. Martina retornou ao Brasil uma semana antes do evento. Nervosa, ensaiando mentalmente 1000 maneiras de conduzir aquilo. No dia marcado, ela disse à mãe que tinham ingressos VIP para uma feira de arte imperdível, algo sobre fotografia contemporânea que Amélia adoraria. Sua mãe havia hesitado, tinha trabalho, reuniões, mas Martina insistiu com uma veemência incomum, e Amélia cedeu. A feira era grandiosa, realizada num pavilhão moderno em São Paulo. Pessoas circulavam entre estandes, galerias e exposições. Mas Martina tinha apenas um destino em mente. Conduziu a mãe através da multidão, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que Amélia poderia ouvi-lo. E então viraram uma esquina e lá estava a exposição Momentos Roubados, ampliações enormes das fotografias, cada uma mais íntima e bela que a anterior. E no centro, a maior de todas, Amélia na fonte, eternamente jovem, eternamente radiante. Amélia parou de respirar. Sua mão voou para a boca, abafando um grito. Não pode ser, sussurrou. Mãe, começou Martina, mas as palavras falharam. Amélia deu um passo à frente, depois outro, como se estivesse hipnotizada. Lembrava daquele dia, daquela foto. Lembrava do sol quente, da risada de Salvatore ao ajustar a câmera, de como ele dissera que ela era a musa que todo artista sonhava encontrar. Lágrimas escorreram por seu rosto sem que ela percebesse. E então ela o viu. Salvatore estava do outro lado da sala conversando com visitantes, mas no momento em que seus olhos encontraram os dela, o mundo silenciou. 27 anos colapsaram em 1 segundo. Ele estava mais velho, o cabelo grisalho, linhas de expressão marcando seu rosto. Mas os olhos eram os mesmos olhos que a haviam olhado como se ela fosse o centro do universo. Ele cruzou a distância entre eles em passadas longas, e Amélia não conseguia se mover, apenas observar enquanto ele se aproximava. Quando Salvatore a alcançou, hesitou por uma fração de segundo antes de puxá-la em um abraço desesperado. Amélia desmoronou. Todos os anos de fingir que estava bem, que não sentia falta, que seguira em frente, tudo ruiu.
Ela chorou contra o ombro dele, e Salvatore chorava também, sussurrando o nome dela repetidas vezes como um mantra. Pensei que nunca mais te veria, murmurou ele contra os cabelos dela. Eu também, respondeu Amélia, a voz estrangulada. Quando finalmente se separaram, Salvatore segurou o rosto dela entre as mãos, os polegares limpando lágrimas. Você está casada? Perguntou, quase com medo da resposta. Amélia negou com a cabeça, incapaz de falar. Então ele a beijou. Ali, no meio da exposição, cercados por testemunhas, Salvatore beijou Amélia como deveria ter feito 27 anos atrás, quando a deixou ir. Beijou-a com todo o amor acumulado, toda a saudade, todo o arrependimento. E Amélia retribuiu com a mesma intensidade, porque havia verdades que só podiam ser expressas assim. Ao redor deles, as pessoas começaram a aplaudir. Alguém perguntou quem era aquela mulher. E Salvatore, ainda segurando Amélia, virou-se para a pequena multidão que se formara. Esta, disse ele, a voz embargada, é a mulher que vocês veem nas fotografias. É o amor da minha vida. A perdi uma vez e passei 27 anos procurando por ela em cada rosto, cada sorriso, cada pôr do sol. E hoje, por algum milagre que não entendo, ela voltou para mim. Houve murmúrios emocionados, mais aplausos, mas Martina, observando de longe, sabia que havia mais uma verdade a ser revelada. Aproximou-se do casal, o coração na garganta. Salvatore, chamou ela suavemente. Ele se virou, e seu rosto se iluminou ao vê-la. Martina, você conseguiu. Não sei como te agradecer. Há algo que você precisa saber, disse Martina, a voz firme, apesar do tremor interno. Sobre quem eu sou. Amélia olhou entre a filha e Salvatore, confusão evidente em seu rosto. Martina respirou fundo. Eu sou sua filha. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Salvatore piscou, processando as palavras. O quê? Eu sou filha de vocês dois, continuou Martina, as lágrimas finalmente escapando. Nasci 8 meses depois que a mãe voltou da Itália. Ela nunca te contou porque não queria que você se sentisse obrigado, porque vocês estavam em países diferentes, porque parecia impossível, mas eu sempre soube que tinha um pai em algum lugar. E quando vi suas fotos, quando vi você, eu soube. Eu sabia. Salvatore virou-se para Amélia, os olhos arregalados. É verdade? Amélia cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Assentiu. Amélia, a voz dele era um misto de choque e algo mais. Algo enorme demais para nomear. Nós temos uma filha? Eu sinto muito, chorou Amélia. Eu pensei que estava fazendo certo. Pensei que proteger você, proteger a nós mesmos, era melhor do que tentar o impossível. Mas eu deveria ter te contado. Você merecia saber. Eu roubei isso de você e nunca vou me perdoar. Salvatore não respondeu. Ele caminhou até Martina, estudando cada detalhe de seu rosto como se a estivesse fotografando com a mente. Então, com ternura infinita, puxou-a em um abraço. Minha filha, sussurrou maravilhado. Tenho uma filha. Martina se agarrou a ele. Toda a vida de perguntas e vazios, finalmente encontrando respostas. Desculpe por não ter contado antes. Eu não sabia como. Você me trouxe de volta para sua mãe, disse Salvatore, sua voz trêmula. Você nos trouxe de volta um para o outro. Como eu poderia estar bravo? Amélia se juntou a eles e os três ficaram ali, abraçados, uma família que não sabia que existia até aquele momento. As pessoas ao redor assistiam comovidas, algumas tirando fotos, outras simplesmente apreciando a beleza daquela reunião improvável. A história se espalhou rapidamente. A exposição, o romance, a filha que reuniu os pais separados por décadas. Jornais publicaram artigos, redes sociais compartilharam fotos do beijo e do abraço. A série Momentos Roubados ganhou novo significado, novo valor. Mas para Salvatore, Amélia e Martina, nada disso importava tanto quanto o que haviam recuperado. Nos meses seguintes, Salvatore dividiu sua vida entre Itália e Brasil. Mas gradualmente, o Brasil começou a puxá-lo com mais força.
Contratos surgiam, exposições eram agendadas e, mais do que isso, Amélia e Martina estavam ali. Sua família estava ali. 6 meses após o reencontro, Salvatore fez sua última viagem de volta para Florença. Não para ficar, mas para fechar aquele capítulo e trazer tudo o que importava de volta consigo. Quando retornou a São Paulo, era com a intenção de fincar raízes. E numa tarde dourada de verão, numa pequena cerimônia em um jardim cheio de flores brancas, Salvatore e Amélia se casaram. Martina foi a madrinha, obviamente, e quando os noivos trocaram votos, não havia olhos secos entre os presentes. Eu te amei desde o momento em que te vi, disse Salvatore, segurando as mãos de Amélia. E continuei te amando todos os dias desde então, mesmo quando pensei que te havia perdido para sempre. Você é cada foto que tirei, cada pôr do sol que admirei, cada música que ouvi. Você sempre foi o amor da minha vida. E agora, finalmente, posso passar o resto dos meus dias provando isso. Amélia sorriu através das lágrimas. Você me ensinou que amor verdadeiro não tem tempo nem distância. Mesmo quando estávamos separados, você estava comigo. Em cada decisão, em cada respiração, em cada olhar para nossa filha. E agora que te tenho de volta, prometo nunca mais deixar você ir. Quando se beijaram como marido e mulher, foi sob aplausos e lágrimas de alegria. E naquela noite, dançando sob as estrelas com Martina rindo ao lado, Salvatore sussurrou no ouvido de Amélia. 27 anos tentando roubar momentos do esquecimento com minha câmera. E o tempo todo, o momento mais importante estava esperando para acontecer. Amélia apoiou a cabeça no ombro dele. Então pare de fotografar e simplesmente viva, amor mio. E ele viveu. Eles viveram, uma família costurada através de oceanos e anos perdidos, mas finalmente, irrevogavelmente, completa. Me conta aqui nos comentários o que você sentiu ao ouvir essa história e qual parte mais te emocionou. Eu adoro ler cada mensagem e o seu comentário faz toda a diferença para que este canal continue crescendo e trazendo histórias que realmente tocam a alma. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir essa história. Fiquem com Deus, um abraço cheio de carinho e até a próxima história.